Bom dia, meus irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Infelizmente, a maioria dos cientistas são ateus, não acreditando em Deus e nem na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, e estão influenciados pela sabedoria terrena, Tiago 3, versículo 15, que é mundana, animal e diabólica, pois afasta o homem da palavra de Deus, fazendo com que os cientistas façam várias afirmações enganosas, como o homem seria descendente de uma espécie de primata ancestral comum ao homem e ao macaco. Todos nós sabemos que nós somos descendentes de Adão e Eva. Eles afirmam que a Terra tem milhões de anos. Mas sabemos nós que Deus criou a Terra em 6 dias. Eles afirmam também que os dinossauros têm milhões de anos e foram extintos por um meteoro. Mas nós sabemos que os dinossauros foram criados no 6º dia da criação, com os nomes de bestas, feras e répteis, porque o nome dinossauro ainda não existia. Ele foi criado por um paleontólogo inglês em 1841. E os dinossauros foram extintos no dilúvio, não por um meteoro. Como pode ter a Terra milhões de anos, se simplesmente Deus criou com seu infinito poder a Terra em 6 dias? Vejamos o que diz a palavra de Deus. Peguem as suas Bíblias e acompanhem, pois farei alguns comentários em alguns versículos. Peguem as suas Bíblias e acompanhem, porque eu farei alguns comentários. Gênesis, capítulo 1. Vou falar só o número do versículo para não alongar. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. 4. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. 5. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. 7. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. 8. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. 9. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. 10. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. 12. E a terra produziu erva, a erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie.
e viu Deus que era bom. 13. E foi a tarde e amanhã o dia terceiro. 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles sinais para tempos determinados e para dias e anos. 15. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. 16. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. 17. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. 18. E para governar o dia e a noite, e para fazer a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. 19. E foi a tarde e amanhã o dia 4º. 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. 21. E Deus criou as grandes baleias. Meus irmãos, quando Deus fala em baleias, ele, na verdade, parece que quer dizer grandes animais gigantescos. As baleias que hoje vivem no mar têm esse nome por serem animais gigantescos. Existem várias espécies de baleias. Os ancestrais originais dessas espécies viviam em terra, porque antes do dilúvio não existiam animais mamíferos no mar. Os animais mamíferos foram criados por Deus para viver em terra, e por isso todo animal mamífero é terrestre e quadrúpede, isto é, tem 4 patas. Deus não criou as baleias que vivem no mar da forma que estão hoje. Algumas espécies de mamíferos, por misericórdia de Deus, sobreviveram ao dilúvio e, através de gerações seculares, sofreram metamorfoses para se adaptarem à vida marinha, parcialmente como as focas ou totalmente como as baleias. Isso aí é palavra de Deus, não é interpretação minha. Então, continuando. 21. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. 22. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. 23. E foi a tarde e amanhã o dia 5º. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. 25. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. 26. E disse Deus: meus irmãos, quando Deus se refere a bestas, feras e répteis, na verdade, ele está se referindo a dinossauros. A palavra dinossauro só surgiu no ano de 1841, criada por um paleontólogo inglês. No livro de Levítico, a palavra de Deus fala de dinossauros, usando a palavra réptil. Réptil que voa, réptil que anda sobre 4 pés, réptil que tem pernas sobre os pés para saltar sobre a terra.
Só existiu um réptil que voasse, que foi Pterodáctilo. O réptil que tem pernas sobre os pés para saltar sobre a terra seria o Tiranossauro Rex, tão assistido nos filmes de dinossauros. Os dinossauros foram extintos no dilúvio, e no dilúvio e todos os seres viventes, com exceção de certas espécies de mamíferos que, por misericórdia de Deus, sobreviveram ao dilúvio. Devo dizer a vocês que isso é uma revelação divina e não interpretação humana. 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e dominem sobre os peixes e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. 28. E Deus os abençoou. E lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á por mantimento. 30. E todo animal da terra, e a toda árvore do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será mantimento, e assim foi. E viu Deus que era bom quanto tinha feito, e eis que era tudo muito bom, e foi a tarde e a manhã o dia sexto. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança física. Como poderia Adão e Eva gerar filhos se eles eram fisicamente semelhantes a Deus, e Deus é um espírito e um espírito não tem sexo? Se Adão e Eva tivessem órgãos genitais, eles não seriam semelhantes a Deus. Então, como nasceriam os filhos de Adão e Eva? Assistam ao vídeo Deus criou o sexo, ou o sexo foi gerado pelo pecado. Assistam também um outro vídeo, o dilúvio. Assistam também Revelando 8 Mistérios Bíblicos no meu canal. Meus irmãos, aí está a palavra de Deus, contradizendo a sabedoria terrena, que afasta o homem da palavra de Deus. Então, meus irmãos, compartilhem a palavra de Deus, deem o like para a palavra de Deus e se inscrevam neste canal, que é um canal usado por Deus. Fiquem na paz, que Deus os abençoe e até a próxima.